bem, pessoal, que desafio esse que o Covid-19 nos trouxe. Nos empurrou para dentro das nossas casas, alterando as nossas rotinas, as nossas agendas, as nossas atividades, cortando bruscamente as nossas referências cotidianas. É um grande desafio, principalmente um desafio psicológico, a necessidade de um ajustamento, de uma adaptação psicológica a esse momento. Isso não é fácil para muita gente, isso está alterando o humor de muita gente, e muita gente está sendo obrigada, pressionada a crescer, ou pelo menos a processar a sua experiência íntima ou psíquica de uma nova forma. Eu quero trazer aqui para vocês uma imagem filosófica muito importante que se desenvolveu principalmente na filosofia hermética da antiguidade clássica e do período medieval e que começou a declinar com a Idade Moderna, no período do Iluminismo, a filosofia a respeito do homem enquanto desenvolvimento pleno das suas possibilidades íntimas e internas, comparado sempre à imagem do ovo. É muito interessante que o ovo hermético, dentro da filosofia hermética, ele apresenta uma sucessão de motivos que a gente pode ajustar para a experiência humana. Primeiro é a casca do ovo, que é rígida, que é fria e que é sem sabor algum. Ou seja, a casca ela existe apenas em função do sabor do ovo que está lá na sua interioridade, que é a gema, para proteger a gema. Assim é um homem na sua natureza íntima, na sua unidade psíquica. E o homem atual com o Covid-19, isso não é por acaso, está sendo interpelado e desafiado a entrar em contato com a sua gema, a olhar para dentro, a se recolher, a buscar atividades silenciosas, a entrar em contato com as pessoas da sua própria família, a entrar na sua intimidade, na intimidade do seu lar, das suas relações e de si mesmo, que são esses espaços fundamentais e absolutamente vitais que o homem atual insiste em se evadir. O homem está sempre em busca da exterioridade das coisas, nas suas ações, nas suas realizações, nos seus entretenimentos. A agenda do ser humano atual é uma agenda para fora, é uma agenda externa. E esse é um problema muito grande, porque o homem fica sem espessura, o homem fica frágil, ele fica alienado da sua essencialidade. E quando bate um soprinho, um vento pandêmico como esse, as pessoas entram em pânico, se desalinham, se desajustam, se desorganizam, perdem as suas referências, porque as suas referências estão lá do lado de fora. Os maiores indivíduos, seres humanos, os mais iluminados, que fizeram parte da nossa história e da nossa espécie, foram seres humanos que treinaram profundamente, sistematicamente e de forma perseverante a sua introversão. A entrada em sua casa ou a entrada em sua cela, para usar a expressão dos monges cenobitas. O homem atual ele vive evadido das essências e fixado nas formas. É óbvio que qualquer alteração em sua rotina vai alterar psiquicamente esse homem, porque quem vive com seu projeto existencial apenas para fora fica realmente frágil. Não sou eu que digo isso não é uma ideia minha. Isso, na verdade, está fundamentado em todas as grandes tradições filosóficas e espirituais que produziram o desenvolvimento da consciência humana e a nobreza nos melhores seres humanos de nossa espécie.
A gente vê esse mesmo princípio deitar raízes na tradição budista, na tradição taoísta, na tradição sufista, na tradição cristã riquíssima, em que muitos cristãos, sejam eles católicos, sejam eles protestantes, não conhecem, porque vivem também na periferia da crença religiosa e não na profundidade dos tesouros espirituais que a tradição cristã, os doutores da cristandade, os grandes sábios e monges nos legaram com seus escritos. Portanto, esse é o desafio: ficar dentro de casa, entrar em sua cela. É o desafio de ler bons textos, textos que não apenas informem. As pessoas, elas ficam consumindo informações para ficarem mais ansiosas, mais frenéticas, mais inquietas. Tem tantos bons textos por aí. Comece a ler Santo Agostinho, a tradição patrística, os textos dos monges cenobitas, exicastas, alguns textos taoístas muito bons. Enfim, esse tipo de leitura, que é a leitura meditada, chamada Lectio Divina, leitura reflexiva, é uma leitura transformativa e não apenas informativa. Porque ao ler eu preciso me transformar e não apenas me informar. É óbvio que a gente tem que ter um olho no padre e outro na missa, a gente tem que estar se informando sobre os acontecimentos, mas ficar se informando apenas dos acontecimentos, isso também é uma forma de exterioridade, ficar olhando apenas para fora, sem usar esse tempo, sem utilizar o tempo que está sobrando, que se abriu como oportunidade que essa pandemia trouxe para todos nós, para entrarmos na intimidade de textos que realmente sejam iluminativos, que tragam consciência, que tragam clareza, que tragam compreensão. Eu quero ler uma passagem aqui para vocês que eu cito num livro que eu publiquei há 6 anos atrás, em 2014. Esse livro aqui, História da Espiritualidade Ocidental, página 293. Eu cito um monge, fundador de uma das principais correntes do sufismo, Jalaluddin Rumi. Ele diz o seguinte: o verdadeiro artífice está escondido em sua oficina. Quem é o verdadeiro artífice escondido em sua oficina? É Deus oculto, escondido em sua obra. E que somente aqueles que têm interioridade são capazes de ver, de entrever, de enxergar. Continua Rumi. Entra nessa oficina e contempla-o face a face. Posto que o trabalho desse artífice estende sobre ele uma cortina, não podes vê-lo fora de seu trabalho. Ou seja, nós não enxergamos o ser divino senão em sua obra, senão nas coisas por ele criadas, como diz São Paulo em sua abertura à carta aos Romanos, quando ele diz que os atributos invisíveis de Deus, como a sua sabedoria, o seu poder, a sua bondade, a sua beleza, os seus traços, são claramente reconhecidos pelas inteligências sinceras por meio das coisas que foram criadas. Portanto, olhar para a oficina do artífice é olhar para a sua obra. E olhar para a sua obra é aprender, é se informar, é despertar, é iluminar. O nome disso é espiritualidade. Muita gente pensa que espiritualidade é ter ideias espirituais, é ter crenças espirituais e não desenvolver a interioridade das coisas. Não há espiritualidade sem interioridade. Há apenas ideias, há apenas uma ideologia,
O sujeito está apregoando uma espiritualidade vivendo na casca do uvo, sem penetrar na gema. E Rumi nos convida aqui a entrarmos na gema. E ele continua: como sua oficina é a morada do sábio, quem o procura fora é ignorante dele. Ficar somente nas atividades externas, mecanizadas, irrefletidas, repetidas, viciadas, isso é alienação. E a pandemia traz essa lição também, essa chamada para a interioridade para todos nós. Continua Rumi. Vem então, entre em sua oficina, que é o não ser, para que possas ver o Criador e a criação ao mesmo tempo. Quem viu como é resplandecente a oficina, vê como é escuro seu exterior. Ou seja, quando você começa a ter uma vida voltada para dentro, é aquilo que o psiquiatra Jung chama de despertar, você acorda. Quando você vive para fora, você apenas devaneia, você apenas sonha, diz também Jung. Portanto, ficar no exterior é ficar na escuridão, é não despertar para o sentido das coisas, é não saborear a gema, é ficar alienado na casca. Conclui Rumi, pois o que é visto é fraco, vil e impotente, mas o que está oculto é forte e firme. Ora, o que está oculto? E oculto aonde? Oculto dentro de nós, oculto na nossa interioridade. É o nosso próprio self, como diria Jung, cujas raízes estão no ser divino e que nos sustenta o nosso ser na vida. Portanto, há uma continuidade não inteligível para a maioria das pessoas, entre o ser delas e o ser necessário, o primeiro amante, o ser fundamental, que é o ser divino. Ali no final da sua vida, quando Jung estava sendo entrevistado por um jornalista na sua casa, esse vídeo está no YouTube, é só vocês entrarem ali, digitarem no YouTube Jung Face to Face, que é a entrevista dele. Na segunda metade dessa entrevista, o jornalista pergunta para ele se ele, Jung, grande psiquiatra, grande cientista e pesquisador, acreditava na existência de Deus. O próprio Jung fica surpreso com a pergunta do jornalista, porque considera aquela pergunta um tanto alienada. E, imediatamente, ele responde: acreditar? Eu não preciso acreditar. Eu sei. Estou citando aqui apenas indivíduos da medicina, portanto, cientistas empiricistas. Outro grande psiquiatra, falecido mais recentemente, em 1997, fundador da logoterapia, Viktor Frankl, o grande escritor, conferencista mundial, chega a escrever um livro intitulado A Presença Ignorada de Deus. A Presença Ignorada de Deus. Ele está presente na gema, não na casca. O Rumi fala das trevas exteriores. Jesus, que é Deus conosco, que é a presença radical de Deus, uma nada, o Verbo se fez carne. E em um dos seus discursos, ali no final do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, Cristo prega que seriam expulsos para as trevas exteriores aqueles que não se abriram
para a luz interior do Verbo, que é Ele mesmo. Portanto, esse momento pandêmico é um chamado para a interioridade. É um momento de dor, de desafio, mas é um momento sagrado. Aproveitem esse momento. Vão ler, vão pesquisar. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila. Pesquisem esses nomes no YouTube, no Google, na Amazon. Vão desenvolver a consciência. Nós só podemos desenvolver a nossa consciência pela via literária e meditativa e contemplativa, que já são as virtudes de uma oração já desenvolvida, de uma vida de oração profunda. Mas antes disso, a iniciação espiritual mais fácil, mais próxima, mais tangível, é por meio da literatura. Foi assim na minha vida. Tive muitos mestres e todos eles aqui, pela leitura.